bora direto ao ponto. No mundo onde todo mundo parece estar gritando por atenção, a gente vai mergulhar no poder que pouca gente entende. O poder do silêncio, do posicionamento e do valor de ser exclusivo. Essa frase é um soco no estômago, né? Eu sei, ela pode soar até meio agressiva, mas vamos usar ela como o nosso ponto de partida, porque ela força a gente a olhar para uma verdade bem desconfortável sobre como o valor é percebido, tanto nas coisas quanto, é claro, nas pessoas. Para começar, vamos entender uma regra básica desse jogo. A ideia de que ser raro cria valor não é só um truque de marketing, não. É um princípio que está lá no fundo da nossa percepção como seres humanos. Pensa rápido. Aqueles produtos de edição limitada, sabe, que esgotam em questão de segundos. Ou então as marcas de luxo que constroem verdadeiros impérios em cima de um acesso restrito. O princípio é exatamente o mesmo. O que é muito comum, o que está em todo lugar, a gente acaba esquecendo. Agora, o que é escasso, isso sim captura nossa atenção. O valor está sim diretamente ligado à dificuldade de conseguir. E é aqui que a análise vira pra gente. Como é que a gente está se apresentando para o mundo, hein? Como um item de colecionador, uma peça única e valiosa? Ou como um produto naquela prateleira de liquidação, sempre disponível para qualquer um, a qualquer hora? E olha, é fundamental entender isso aqui. A gente não está falando de arrogância, de se sentir melhor que os outros, nada disso. A gente está falando de estratégia. É sobre entender que o nosso tempo, a nossa energia, o nosso foco são recursos limitados. E a forma como a gente gerencia isso define como os outros nos veem. Cada dia nas dívidas te custa caro. E você sabe disso. Com um método simples, você pode sair do vermelho, criar sua reserva e começar a investir, mesmo ganhando pouco. O e-book completo está disponível por um preço simbólico. Comente "eu quero" ou veja o link na descrição ou comentário fixado. Não adie. O controle da sua vida financeira começa agora. Agora, vamos ver como essa ideia toda funciona na prática, principalmente nessa nossa cultura digital, de estar sempre online, sempre conectado. Pois é, parece que existe uma competição que ninguém vê para saber quem responde mais rápido, quem está mais disponível, e o resultado dessa corrida toda, a disponibilidade total, em vez de criar gratidão, muitas vezes nos torna comuns, previsíveis. A pessoa vira parte da paisagem, sabe? Aquela coisa que está sempre ali, garantida. Se essa ideia está começando a fazer sentido para você, bora dar o primeiro passo para quebrar esse padrão. Primeiro, deixa o seu like aqui para eu saber que a gente está na mesma página. Segundo, compartilha isso com aquela pessoa que vive nessa ansiedade de estar sempre disponível. E terceiro, comenta aqui embaixo "eu sou raro", só para afirmar essa nova mentalidade. Ah, e aproveitando, que outro tema sobre posicionamento você quer que eu estude e traga para a gente analisar? Manda sua sugestão aí nos comentários. E o mais fascinante é que isso não é só uma observação do dia a dia, não. Existe uma razão psicológica muito, mas muito poderosa por trás de tudo isso. É o famoso princípio da escassez. O nosso cérebro, veja bem, ele adora uns atalhos. E um dos mais fortes é esse. Se é difícil de conseguir, deve ser bom. Se está disponível em todo lugar, provavelmente não é tão importante assim. É um mecanismo que funciona para absolutamente tudo, de objetos a oportunidades. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. A fila na porta daquele restaurante novo o torna mais desejável, não é? Um convite exclusivo por um evento cria aquele senso de urgência. E com pessoas, a lógica é a mesmíssima. Um pouco de mistério, uma agenda que não está sempre aberta, isso desperta curiosidade, desperta interesse. Vamos reforçar um ponto que é muito importante. Não se trata de ser frio, distante ou indiferente. Se trata de ter autocontrole, de ser intencional sobre onde e com quem você vai investir a sua energia. Essa disciplina, essa seletividade, ela é percebida, mesmo que em silêncio, como uma forma de poder, de autoconfiança. E tudo isso que a gente conversou nos leva ao ponto central dessa análise toda. A verdadeira razão pela qual muitas e muitas vezes as pessoas se sentem ignoradas ou deixadas de lado. Essa é a verdade que, vamos ser sinceros, muita gente não quer ouvir. O problema, na maioria das vezes, não é falta de qualidades, de jeito nenhum. O problema é o excesso de acesso. É entregar o seu tempo e a sua atenção de bandeja e depois ficar se perguntando por que ninguém trata isso como algo valioso. A ironia chega a ser brutal. Essa busca desesperada por aceitação, por se mostrar sempre disponível, é justamente o comportamento que mais leva à desvalorização. É uma armadilha que a gente, sem perceber, arma para nós mesmos. Se essa ficha caiu para você agora com força, vamos registrar esse momento. Curte aqui se a mensagem te pegou de jeito. Comenta valor, se a decisão de mudar foi tomada aí dentro.
e compartilha com aquela pessoa que precisa parar de se colocar em liquidação. E de novo, o que mais vocês gostariam que eu fosse atrás, estudasse e trouxesse aqui para ajudar? Comentem os temas. Certo. Agora vamos para a parte mais importante, a mudança de mentalidade. Porque ser raro não é um ato externo, é uma decisão interna. Uma decisão de se respeitar. Olha que interessante essa comparação de posturas. De um lado, tem a pessoa comum, que acha que precisa fazer barulho para ser notada, que briga por qualquer migalha de validação. E do outro, a pessoa rara, que entende o poder do silêncio, que observa o jogo antes de fazer o seu movimento. Ela não implora por atenção, ela escolhe onde colocar a sua. E talvez a grande virada de chave esteja exatamente aqui. Essa busca por validação externa é um poço sem fundo, não tem fim. Ela só acaba quando a autovalorização começa de verdade. O jogo muda de fora para dentro. No final das contas, tudo se resume a uma escolha, uma decisão consciente que a gente pode tomar todos os dias, em cada interação que a gente tem. E as consequências de cada caminho são bem claras, né? Quem está sempre disponível para tudo e para todos se torna facilmente substituível. Mas quem conhece e protege o próprio valor, essa pessoa se torna única, insubstituível. Então, o plano de ação a partir de agora é bem direto e poderoso. Primeiro, diminua o acesso a você. Não de um jeito grosseiro, mas de um jeito estratégico. Segundo, aumente o seu valor. Invista em você. E terceiro, controle sua energia. Trate ela como um recurso mais precioso que você tem. E a pergunta final fica no ar para cada um de nós refletir. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual caminho faz mais sentido? Continuar nesse piloto automático da disponibilidade total ou começar hoje a cultivar a própria raridade? Se a sua escolha é pela mudança, então declare isso para o mundo. Comenta aqui embaixo. Eu escolho ser raro. Porque toda grande transformação não começa com uma ação gigante, não. Começa com uma decisão interna. E por falar em começar, que assunto você quer que eu estude e traga aqui da próxima vez para te ajudar a continuar essa jornada? Deixa sua ideia nos comentários. A gente se vê.